Olá, amados irmãos. Como vocês viram aí o vídeo, o leão da tribo de Dan subirá de Bazã. O que significa isto? O leão da tribo de Dan saltará de Bazã. Irmãos, o que significa isso? Para nós compreender sobre este assunto, vou falar primeiro de quando Jacó foi abençoar os seus filhos. Então Jacó falou para Judá: Judá, tu és leãozinho. O que representa isso, Jacó dizendo que Judá era o leãozinho? Porque de Judá viria o Cristo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Para Dan, Jacó falou que Dan julgaria os seus irmãos como uma das 12 tribos de Israel. Então, irmãos, nós vemos agora aqui, já em Deuteronômio, Moisés, antes de sua morte, ele cheio do Espírito Santo, ele profetizou sobre os filhos de Jacó. Então ele falou a respeito de Dan. Dan é leãozinho e saltará de Bazã. O que representa isso? Não pode ser Jesus, porque Jesus é leão da tribo de Judá. Agora, Moisés está falando de Dan. O que vai acontecer? Deus vai usar um homem da tribo de Dan para ser o leão da tribo de Dan. Como será isso? Irmãos, nós sabemos que nessa última obra, Deus cumprirá a sua promessa. Jacó disse que Dan reinaria sobre os seus irmãos. Então Deus vai levantar um homem da tribo de Dan para reinar sobre as 12 tribos de Israel. É por isso que Dan não se encontra lá em Apocalipse entre os 144 mil. Porque ele vai reinar sobre os 144 mil. Deus escolherá um homem da tribo de Dan e ele se levantará de Bazã. Representa o quê? Com o poder do alto. O Bazã representa o poder do alto. Esse homem se levantará com o poder do alto e ele reinará sobre as 12 tribos de Israel. Então a Bíblia acrescenta: por que os montes altos? Porque tu tem inveja do monte que eu escolhi, que é Bazã, né? Então as outras igrejas, as outras nações não vão suportar essa obra tão maravilhosa, vão ter inveja, vão perseguir. Mas aí Deus está se referindo a essa última obra. Saltará um homem da tribo de Dan, de Bazã, com o poder do alto, e ele fará a obra no mundo inteiro. Isso é uma prova para que vocês saibam que a tribo de Dan não se perdeu. A tribo de Dan foi escolhida para ser a líder dessa última grande obra. Então, irmãos, era isso que eu queria dizer, que Deus possa nos abençoar, não só hoje, mas eternamente. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, como vocês acabaram de ver, a profecia, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Como assim? Nós devemos lembrar que o mesmo Espírito Santo que falou nos lábios do patriarca Jacó é o mesmo Espírito Santo que falou nos lábios de Moisés. Pois Jacó disse para a tribo de Judá, como está escrito: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Mas também, esta mesma profecia de leãozinho, o Espírito Santo falou nos lábios de Moisés antes da sua morte, em Deuteronômio, capítulo 33. Disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Nós sabemos que Cristo é o leão da tribo de Judá, como está escrito em Apocalipse. Portanto, não pode ser o leão da tribo de Dan ser Cristo, pois o leão da tribo de Judá é Cristo, pois ele é da tribo de Judá, a raiz da descendência de Davi. E o que significa agora a profecia predizendo que Dan é leãozinho, saltará de Bazã?
mostra claramente um homem da tribo de Dan na última grande obra, como Moisés, servo do Deus vivo, falou através do Espírito Santo. Esta última grande obra não será terminada com sussurros, mas Deus escolheu o seu servo para estar nesta última grande obra, no poder no Espírito Santo de Deus, para cumprir exatamente esta profecia. Amados irmãos, nós vamos ler Isaías capítulo 27, verso 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherá de fruto o mundo. Isto se cumprirá quando o leão da tribo de Dan saltará de Bazã. Quando ocorrer isso com o poder de Deus, então Jacó lançará raízes através da tribo de Dan. Então a tribo de Dan, sendo a líder desta última grande obra, chamarão as outras tribos, que são os 144 mil, 12 mil de cada tribo, para constituir os 144 mil. A tribo de Dan estarão somente 4 pessoas. Um homem da tribo de Dan com sua família estará na frente desta última grande obra, para se cumprir a profecia, o leão da tribo de Dan. Eu quero deixar bem claro também para os irmãos, quero ler Miqueias capítulo 7, uma profecia muito importante para os últimos dias, para nós, que diz assim: apacenta o teu povo com o teu bordão, ó rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacenta-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da sua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Laverão um pó como as serpentes, como répteis da terra, tremendo. Sairão dos seus esconderijos e, tremendo, virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não rete a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, novamente, Deus vai mostrar maravilhas através do seu povo Israel, porque Deus é misericordioso, perdoa o pecado do seu povo e esquece das suas transgressões. Esta última obra, a tribo de Dan estará na frente desta última obra, como Moisés profetizou em Deuteronômio capítulo 33, a benção que ele deu para Dan. Dan é leãozinho, saltará de Bazã, um homem da tribo de Dan. Deus ungirá para esta última grande obra, ungirá com o poder do alto. O mundo se espantarão, o mundo se envergonharão quando vê isto acontecer e temerão esta última grande obra. Esta última grande obra será com o poder de Deus. O mundo inteiro vai ver a luz do céu. As nações do mundo inteiro, os sinceros se converterão ao nosso Deus, porque Deus estará na frente desta última grande obra. Mas porque, ó montes elevados, vós olhais com inveja o monte de Bazã, o monte que Deus escolheu. Pois o leão da tribo de Dan saltará de Bazã, isto é,
saltará com poder do alto, com poder do céu, chamarão, reunirão todas as outras tribos de Israel, pois a obra do leão da tribo de Dan é como o nosso pai patriarca profetizou a respeito de Dan. Ele profetizou. Mesmo assim, Dan julgará o seu povo como um da tribo de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, como vibra, morde os talões dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Ou seja, amados irmãos, enquanto muitos estão com inveja de Dan, interpretando falsamente este verso, dizendo que Dan é serpente no sentido de Satanás, aqui a profecia do nosso pai patriarca Jacó declara que Dan é serpente no sentido da prudência, porque ele julgará o seu povo, julgará as outras tribos como? Com prudência, ele julgará, ou seja, ele estará na frente desta última grande obra, pois o nosso patriarca Jacó declarou que Dan seria a tribo líder, ia julgar o seu povo como uma das tribos de Israel. Isto ocorreu em primeiro lugar, pois Sansão foi a sombra desta última grande obra, ou seja, o simbolismo desta última grande obra. Sansão teve o simbolismo, pois ele julgou Israel durante 20 anos, mas a profecia se refere exatamente mesmo para esta última grande obra de Deus. Dan, a tribo de Dan, ela estará na frente julgando o seu povo, ou seja, liderando sobre as 12 tribos de Israel. É por isso que ela não está incluída entre os 12 mil dos 144 mil, entre as 12 tribos das tribos que contem os 144 mil, porque ela está sendo a tribo líder. Mas os montes elevados, quem são que estarão com inveja da tribo de Dan? São aqueles montes elevados que ficam fazendo os vídeos, são movimentos, igrejas fazendo os vídeos dizendo que Dan se perdeu, falando falsamente de Dan, dizendo que Dan não entra no céu, mas ao contrário do que eles estão falando, Dan é a tribo líder. O leão da tribo de Dan saltará de Bazã para estar na frente desta última grande obra. Louvado seja Deus, Deus Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória seja para Deus, para o seu Filho Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de nós e os irmãos possam ter compreendido este vídeo, a profecia da tribo de Dan, o leão da tribo de Dan, na frente desta última grande obra de Deus aqui na terra. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de vocês, não só hoje, mas para sempre. Amém. Saúdo você com o Pai de Cristo, que é a mesma habita nos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém? Ô irmão, esse vídeo eu quero relatar mais um sonho que tive. Eu sonhei agora no dia 4 de setembro, um sonho que mexeu muito comigo, me deixou muito abalada. Eu sonhei que meu esposo estava conversando com uma senhora. De repente ele começa a falar da palavra de Deus para essa senhora. E eu estava ali um pouco distante dele, eu estava conversando com meus filhos. E de repente eu escuto uma voz como de estrondo, uma voz muito forte, potente. Ou seja, meu esposo começou a pregar para essa senhora e de repente veio uma voz sobre ele, né? Uma voz como se fosse assim, de estrondo, como se fosse um rugido de leão, uma voz que abalava tudo, né? E ali eu olhei para trás, e quando eu olhei para trás ele estava falando com aquela voz. Era uma voz muito bonita, mas ao mesmo tempo muito forte, muito potente, que dava medo. A gente vê ali o poder de Deus, o semblante dele ficou como um semblante de leão. Então eu comecei a clamar a Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a gritar e clamar a Deus.
Nesse momento começou a vir temor sobre mim, todos os meus pecados vieram diante de mim. Eu comecei a clamar a Deus por misericórdia e perguntar o que estava acontecendo. Então nesse momento veio um poder sobre mim. E eu corri lá de onde eu estava para onde o meu esposo. E ele estava falando aquelas palavras maravilhosas. Não me recordo as palavras agora, mas quando eu acordei eu ainda estava me recordando ainda as palavras, né? Eram umas palavras que eu nunca vi, né? E ele falava em alta voz, uma voz de estrondo, né? Como se fosse estrondo, como se fosse águas, como se fosse uma voz que não existe aqui na terra. Então eu saí correndo assim, nós estávamos num terreno limpo, né? Não tinha nenhuma plantação, era um terreno muito grande. E eu saí correndo naquele terreno, né? E eu clamava a Deus e ao mesmo tempo pedir misericórdia. Então meus filhos nesse momento começaram a clamar a Deus também. Mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E nós estávamos assombrados com aquela voz que vinha do meu esposo, falando como um leão, falando como estrondo, falando de uma forma muito potente, muito forte. Então eu dizia, meus filhos, eu avisei para vocês dessa hora, né? Então eu corria naquele terreno e quando eu chegava no final do terreno tinha uma cerca. Então eu ia voltar novamente para onde estava meu esposo. Quando eu virei à frente para voltar, então eu avisto que vem vindo uma bola de fogo do céu e os querubins vêm vindo logo atrás. E quando eu vejo os querubins, então eu acordo, né? E quando eu acordei muito, muito abalada, muito mesmo. Eu estava ruim, estava passando mal, né, com esse sono. Foi um sono muito terrível, né? E eu pedi para o meu esposo levantar, acender a luz e comecei a relatar o sonho para ele. Me arrepiava todos os cabelos, né? E, irmãos, foi terrível esse sonho, né? Então, o que eu pude compreender é que está chegando a hora, né? Dos querubins virem nos visitar